Se quisermos compreender o sofrimento humano, não basta observar o que o sujeito diz, é preciso observar como ele vive, porque há dores que se tornam rotina, há feridas que se tornam identidade, há sofrimentos que se tornam religião interna. Freud foi o primeiro a sugerir que o sintoma é um compromisso entre o desejo e a defesa, ou seja, o sintoma é a forma possível que a psique encontrou para não entrar em colapso. Por isso, muitas vezes, o sujeito sofre, mas não consegue abrir mão do sofrimento. Ele o repete, protege, justifica, carrega como se fosse parte de si. Como se dissesse, eu prefiro sofrer nisso que já conheço do que arriscar o desconhecido da cura. Psicologia contemporânea, quando o sintoma se torna crença. Aaron Beck, a cognição como corpo da dor. Aaron Beck, ao desenvolver a terapia cognitiva, percebeu que a dor emocional não se apresenta apenas como emoção, mas como interpretação de si. Não é apenas eu estou deprimido, mas sim eu sou alguém que não merece alegria. Ou eu não tenho valor, ou nada do que eu faço é suficiente. O sintoma não é só vivenciado, ele é acreditado. O sujeito passa a organizar a vida, os vínculos e até os fracassos através dessa lente. A dor se torna uma narrativa de identidade. Quando isso acontece, trabalhar não é apenas mudar comportamento, mas desmontar crenças que sustentam o próprio eu imaginado. Marsha Linehan, o familiar mesmo que dói, ainda é lugar de segurança. Marsha Linehan, ao criar a DBT, compreendeu algo essencial. O sofrimento emocional intenso pode se tornar um habitat psíquico, e o que é familiar, por mais doloroso, parece seguro, porque o cérebro não foi feito para buscar felicidade primeiro. Ele foi feito para buscar previsibilidade. Então, a mente muitas vezes prefere a dor conhecida, a possibilidade de uma vida nova que ainda não sabe habitar. Por isso, Linehan ensina, a pessoa não abandona o sintoma porque não quer melhorar. Ela não abandona o sintoma porque o sintoma a estabiliza. A autocrítica mantém controle. A tristeza evita a frustração. A raiva mantém distância. A ansiedade mantém vigilância. O sintoma é proteção, mesmo que seja proteção contra a própria vida. A questão clínica é, se eu deixar meu sintoma, quem eu vou ser? Essa pergunta é o coração da cura, e também o ponto onde muitos permanecem, porque curar dói mais do que adoecer no início. A dor da cura é a dor de aprender a existir sem as armaduras. Quando Freud observa seus pacientes, ele percebe algo que revolucionaria a compreensão da mente humana. O sintoma não é absurdo, não é irracional, não é mero erro. É um arranjo psíquico. O sintoma é uma satisfação substitutiva do desejo reprimido, Freud. Isso significa que o que aparece como sofrimento é, na verdade, uma solução encontrada pelo inconsciente para dar conta de algo que a consciência não suporta simbolizar.
Exemplo, a tristeza crônica pode esconder uma raiva impossível de ser expressa. A ansiedade pode mascarar um medo inominável. A mania pode proteger da dor do luto. O sintoma não é contra nós, ele é por nós, uma tentativa ainda que disfuncional de manter o eu em pé. Por isso, Freud nunca perguntou como tiramos o sintoma, mas sim, o que o sintoma está tentando sustentar. Melanie Klein, a dor que não pode ser vista. Melanie Klein aprofunda esse movimento interno. Quando uma dor é insuportável, uma perda, um desamparo, uma culpa que não pode ser confessada, o psiquismo constrói defesas. Entre elas, idealização, transformar o outro ou a si mesmo em algo perfeito para evitar tocar a dor da perda ou da falha. Controle, tentar organizar o mundo externo para não sentir o caos interno. Projeção, colocar no outro sentimentos que são intoleráveis em si mesmo. Aceleração maníaca, correr para não sentir. Congelamento afetivo, silenciar para não sofrer. O sintoma é um muro que protege o sujeito daquilo que ele acredita que o destruiria. Klein. Não é covardia, é sobrevivência. A mente faz o que pode com os recursos que tem. No momento em que precisou, o sintoma foi uma vitória da vida sobre o colapso. Winnicott, o sofrimento como último refúgio do eu. Winnicott nos leva ainda mais fundo. O sintoma pode ser o espaço onde o verdadeiro self se abriga para não ser esmagado pelo mundo. Winnicott. Quando o ambiente falha, quando o sujeito não pôde ser acolhido, visto, sentido, o eu verdadeiro se esconde, e um falso self é colocado no lugar, adaptado demais, forte demais, resistente demais, capaz de tudo. Mas esse falso eu cansa. E é no sofrimento, paradoxalmente, que o sujeito ainda encontra algo autêntico. Porque às vezes a dor é o último lugar onde o eu ainda respira. O sintoma, então, não é só defesa, é abrigo. Um lugar estreito, pequeno, sufocante, mas que garantiu sobrevivência. O trabalho da clínica não é arrancar o sintoma, mas criar espaço para que o eu verdadeiro possa sair do esconderijo, no seu tempo, no seu ritmo, sem violência. Porque ninguém cura o que ainda é abrigo. Primeiro, é preciso construir um lugar mais seguro para viver dentro de si. E é aqui que surge o fascínio pelo líder forte. Quando o eu está frágil, fragmentado, sem referência interna, a dor se torna maior que a capacidade de sustentá-la sozinho. O sujeito procura alguém que diga o que é certo, o que é verdade, o que fazer, como viver. Não porque seja ignorante, mas porque está tentando sobreviver. Winnicott diria: onde faltou um outro confiável na infância, busca-se um outro absoluto na vida adulta. O fenômeno da liderança espiritual e da autoridade dogmática. Quando alguém segue um líder espiritual, um guru, um pastor, um influenciador iluminado, ou até um político messiânico, muitas vezes não é fé saudável, é transferência. A pessoa está dizendo: eu não sei quem eu sou, diga você. Há alívio nessa entrega, porque pensar dá trabalho, e sentir dói. O líder forte oferece certezas simples, respostas prontas, sentido para o
identidade para quem não tinha narrativa interna, pertencimento para quem sentia abandono. Não é burrice, é necessidade psíquica. Porque as pessoas param de pensar por si mesmas, porque pensar implica se responsabilizar pela dor. E isso para muitos é insuportável. É muito mais fácil acreditar do que elaborar. É muito mais fácil seguir do que se encontrar. É muito mais fácil ser guiado do que nascer para si mesmo. Ou, como diria Lacan, é mais fácil pedir um mestre do que suportar a liberdade. Então, quando vemos alguém seguindo cegamente uma figura de autoridade, não estamos diante de fanatismo primeiro. Estamos diante de dor. Dor não simbolizada, dor não escutada, dor não legitimada. O sintoma se torna religião e o líder seu sacerdote. Psicologia contemporânea, quando o sintoma se torna crença. Aaron Beck. Terapia cognitiva. Beck observa que não sofremos apenas pela emoção em si, mas pela interpretação que fazemos dela. Não é apenas estou deprimido, mas eu sou alguém que não merece alegria. A emoção deixa de ser um estado, passa a ser uma identidade. O sintoma vira lente, vira modo de existir no mundo. Marsha Linehan aprofunda. O sofrimento intenso pode se tornar familiar. E o familiar, mesmo doloroso, dá sensação de segurança. Por isso, a pessoa não deixa o sintoma porque ele a sustenta. É o lugar onde ela ainda sabe quem é. Então, por que o fanatismo floresce aqui? Quando o sujeito não sabe mais quem é, ele procura um outro que diga quem ele deve ser. Aqui entra o fanatismo religioso e psicológico. Não se trata de fé, nem de espiritualidade real, mas de dependência simbólica. O fanatismo como sintoma. O fanatismo é o sintoma que diz: eu não consigo existir a partir de mim mesmo. Preciso que alguém pense por mim, escolha por mim e me diga o que sentir. Por isso, líderes espiritualizados, gurus motivacionais, coaches do destino, tornam-se figuras de suplência psíquica. Eles oferecem uma narrativa pronta, uma identidade pronta, um sentido de missão pronto, uma promessa de redenção e, sobretudo, a sensação de não estar sozinho dentro da própria cabeça. Por que as pessoas seguem líderes sem pensar? Porque pensar dói, pensar exige, confrontar a própria falta, assumir a responsabilidade pelo desejo, lidar com a própria falha, limite e incompletude. É muito mais fácil entregar o próprio eu a alguém que diga: venha, eu tenho a verdade. O fanatismo não é estupidez, é desespero. Retorno psicanalítico. A psicanálise nos lembra: ninguém renuncia a um sistema enquanto ele ainda o protege. A mania protege do luto. A compulsão protege da angústia. O fanatismo protege da responsabilidade pelo próprio desejo. A adesão cega a um líder espiritual ou ideológico é frequentemente a tentativa de não sentir, não pensar, não se responsabilizar pela própria dor. O sujeito troca a autonomia por consolo e, na superfície, parece fé, mas na verdade é medo. Psiquiatria. O cérebro aprende a sofrer.
A neurociência contemporânea confirma algo que Freud já intuía. A dor psíquica deixa marcas no corpo. Estudos de neuroimagem mostram padrões recorrentes em estados emocionais intensos e prolongados. Neurotransmissor, quando alterado no sintoma. Resultado: neurotransmissor, serotonina. Quando alterado no sintoma em depressões crônicas. Resultado: tristeza persistente e perda de prazer. Neurotransmissor, dopamina. Quando alterado no sintoma em mania e apatia profunda. Resultado: oscilações entre euforia e vazio. Cortisol, neurotransmissor. Quando alterado no sintoma em sofrimentos repetidos. Resultado: corpo vive em estado de ameaça constante. Quando uma dor persiste por muito tempo, o sistema nervoso se organiza em torno dela. O cérebro passa a interpretar o mundo a partir dessa dor, não por escolha, mas por adaptação. O corpo aprende a sofrer para se proteger. Quando o sofrimento emocional é muito intenso e não encontra elaboração, o organismo entra em modo de sobrevivência. O corpo entende: se eu relaxar, eu desabo. Então ele aprende a manter a atenção, viver em hipervigilância, funcionar como se houvesse perigo mesmo quando não há. Isso não é drama, não é frescura, não é falta de fé, é fisiologia da dor. O sofrimento se torna uma forma de se manter vivo. Há dois tipos de dor. Primeiro, dor-trauma, a ferida original, a perda, a violência, o abandono, o desamparo. Algo aconteceu. Segundo, dor-hábito neuroquímico. É quando o corpo aprende a permanecer na dor, porque não conhece outro caminho para sobreviver. A primeira é acontecimento, a segunda é adaptação. E o tratamento nunca é só psicológico ou só espiritual, porque a dor está no cérebro, no corpo e na história. Psicanálise costura tudo. A psicanálise não separa biologia e subjetividade. Ela diz: mesmo que é químico, tem história. O desequilíbrio neuroquímico não aparece no vazio. Ele é consequência de experiências emocionais que o corpo não conseguiu elaborar. Por isso, não há cura apenas com remédio, não há cura apenas com palavra. A cura acontece quando o corpo pode descansar e a história pode ser dita. Quando o sujeito não precisa mais se proteger de si mesmo. Neurociência, memória da dor. Hoje sabemos que a dor emocional não é apenas uma experiência da mente. Ela é registrada no corpo, em circuitos sensório-afetivos profundos. Quando algo doeu demais para ser elaborado, simbolicamente o corpo guardou, não como lembrança consciente, mas como memória corporal. E então, diante de situações semelhantes, mesmo anos depois, o corpo responde antes da mente compreender. Ele lembra e a memória da dor se manifesta assim. A respiração muda, começa a ficar curta, como se o ar fosse ameaça. O peito aperta, o corpo tenta proteger o coração literalmente. O estômago fecha, a digestão é interrompida para priorizar a defesa. A mandíbula trava, o sistema nervoso cria tensão para conter o choro. A mente acelera ou paralisa, lutar ou congelar para sobreviver. Isso não é fraqueza, isso não é falta de superação. É corpo em modo de proteção. A dor não tratada não desaparece. Dor não elaborada não se dissolve com o tempo, ela se reorganiza.
e se transforma em ansiedade, depressão, fobias, agressividade, insônia, ativismo emocional excessivo, espírito forte demais, onde não há espaço para fragilidade. Ou seja, a dor não tratada não desaparece, ela se converte em sintoma, e o sintoma se torna a forma do sujeito continuar existindo diante da ferida que não conseguiu enfrentar. Por que isso importa? Porque tratar apenas o comportamento é pouco, tratar apenas a crença é insuficiente, tratar apenas o cérebro é incompleto. A dor precisa ser narrada, ela precisa ser sentida na presença de alguém que sustenta. A cura acontece quando o corpo se sente seguro o suficiente para não precisar se defender. O sujeito pode finalmente se permitir sentir o que antes era insuportável. Não é sobre retirar a defesa à força, é sobre criar um espaço onde a defesa não seja mais necessária. Casos clínicos. Caso A. O sofrimento como identidade. Mulher adulta. Histórico de abandono afetivo precoce. Chega ao consultório dizendo: a tristeza me acompanha desde sempre. Se eu melhorar, quem eu sou? Observe, ela não perguntava se era possível melhorar. Ela perguntava quem seria sem a dor. Para ela, o sofrimento não era apenas um sintoma, era um território identitário. A dor era o lugar onde sua história fazia sentido, seu eu se reconhecia, suas relações se organizavam, sua narrativa se sustentava. Freud dizia: o sintoma é um modo de permanecer fiel à história vivida. Na prática, a dor era o modo dela não trair sua criança ferida. Se ela deixasse de sofrer, pareceria estar abandonando a si mesma novamente. O processo terapêutico, então, não foi tirar o sofrimento, foi separar dor vivida da identidade construída. Quando ela compreendeu que ela não era a ferida, apenas alguém que a carregava, algo se deslocou. Resultado, ela pôde estabelecer vínculos estáveis, não porque a dor desapareceu, mas porque ela deixou de ser o centro do que ela era. Ela não perdeu quem ela era, ela se encontrou. Caso 2. O homem incansável. Homem empresário visto como referência de força e produtividade, agenda cheia, rede social impecável, liderança admirada. Quando chegava ao consultório, evitava pausas, falava rápido, relatava múltiplos projetos simultâneos. Até que um dia, em silêncio entre uma frase e outra, disse: eu tenho medo do silêncio. Perguntei: o que há no silêncio? Ele respondeu baixinho: meu pai. Seu pai havia morrido há anos, mas o luto nunca havia sido vivido. A produtividade era o templo onde ele escondia a dor. Cada ação frenética dizia: se eu continuar, eu não sinto. Melanie Klein chamaria isso de defesa maníaco-depressiva, aceleração para não tocar a perda. Winnicott diria: o eu produtivo era um falso self, sustentando o verdadeiro self esgotado. Quando o luto foi nomeado, não explicado, nomeado, algo se reorganizou. Ele não precisou parar de trabalhar, ele precisou descansar dentro de si. E quando o sintoma não precisou mais proteger a dor sozinho, ele pôde desacelerar sem desabar. O que esses casos ensinam? O sintoma é estrutura de sobrevivência, tentativa de continuidade psíquica, abrigo da parte mais sensível do sujeito. Por isso não se arranca o sintoma, não se combate o sintoma, não se moraliza o sintoma.
Escuta-se o sintoma até que ele possa descansar. Quando o sintoma deixa de ser o único lugar onde o sujeito existe, ele finalmente pode ceder sem colapso. A religião do sintoma. Todos nós temos rituais invisíveis. Não são rituais religiosos, são rituais psíquicos, formas pessoais de evitar o desamparo. Há quem trabalhe sem parar para não encarar o vazio, fale demais para não ser tocado, ame de menos para não perder, controle tudo para não se sentir frágil, fique sempre rodeado para não ouvir a própria mente, acelere para não entrar em contato com a dor. Nada disso é por acaso. O sintoma não é um erro, é um culto interno organizado pelo inconsciente. O sintoma é o altar onde colocamos a dor que não suportamos olhar. Freud, o sintoma como compromisso. Freud já dizia, o sintoma é uma formação de compromisso. Compromisso entre o que o sujeito sente e o que ele acredita que não pode sentir. Por isso, o sintoma sustenta o sujeito. Ele mantém o eu coeso, ele evita o colapso. Ele salva, ao mesmo tempo em que aprisiona. Klein, a defesa maníaco-depressiva. Melanie Klein observa: quando a mente não suporta culpa, perda ou frustração, ela cria defesas expansivas, hiperatividade emocional, idealizações, projeções, aceleração maníaca, congelamento afetivo. Não é força, é sobrevivência psíquica. É a mente dizendo, se eu parar, eu sinto. E sentir, naquele momento, parece morrer um pouco. Winnicott, o falso self protetor. Winnicott aprofunda. Alguns sintomas são a última casa onde o verdadeiro self ainda respira. Às vezes, o sofrimento é o último lugar onde o sujeito se reconhece, o único espaço onde ele ainda sente algo, a única prova de que ele existiu, amou, perdeu e sobreviveu. Tirar o sintoma à força é como arrancar um náufrago de sua tábua antes de ele aprender a nadar. O sintoma protege, por isso ele é fiel, quase devocional. A religião do sintoma. A religião oficial você pode abandonar, o sintoma não, porque o sintoma te salvou quando nada mais salvava. Ele virou doutrina interna, rígida, inquestionável, automática. Por isso vemos pessoas que sabem que exageram, mas não conseguem parar. Sabem que se sabotam, mas repetem o roteiro. Sabem que amam errado, mas se prendem ao mesmo tipo de vínculo. Não se trata de escolha racional, é fidelidade emocional. O sintoma é o corpo lembrando onde doeu e jurando nunca mais voltar lá.